dentre 5 projetos, ele fracassa, ele é mal sucedido, porque não existe um planejamento. Não existe um planejamento para envolver os stakeholders, que são as partes interessadas do projeto. Não existe um planejamento para saber quais os riscos que eu tenho ali, implantando algum projeto para aquele meu cliente, para aquele produtor rural. Não existe planejamento para saber até quando eu vou com aquele projeto, quando é que eu começo, quando é que eu termino, que é a gestão de cronograma, gestão de tempo ou gestão de cronograma que se fala dentro da gestão de projetos. Então, tudo isso envolve uma gestão e tudo isso envolve a gestão da comunicação. Projetos mal sucedidos são projetos que não existem planejamento, são projetos que não existe comunicação, são projetos que não existe integração com as equipes. Lembrando, viu, gente, desde a base até o topo daquela equipe que a gente está trabalhando. E com isso, eu quero dizer para vocês que nessa gestão da comunicação, a gente pode desenvolver 4 habilidades. Pessoal, são 4 habilidades principais, tá? Isso não quer dizer que só seja 4 habilidades que a gente precise ter para uma gestão da comunicação. Mas a principal, Simone, qual é? Ouvir é fundamental. Às vezes, o que é que acontece? A gente sai da graduação, terminou a faculdade. Eu agora sou zootecnista. Eu posso tudo, eu sei de tudo, eu vou fazer tudo agora no campo. Aí a gente esquece da coisa principal, que é, ouvir. A gente vai ter uma reunião, uma comunicação interativa com o nosso cliente e a gente só fala. Fala, e ele está ali querendo se fazer ouvir e a gente não ouve. Aí a gente vai fazer o quê? As anotações, quando a gente faz, né? Tem isso, de forma errada, porque a gente não desenvolveu a habilidade de ouvir, que é uma das principais habilidades dentro da gestão da comunicação, certo? Então, primeira habilidade para desenvolver na gestão da zootecnia, a gestão da comunicação dentro da zootecnia é o quê? Ouvir. Vamos para a segunda. E essa aqui, hein, gente? Habilidades de questionar. A gente sai da universidade, vai para o campo. Chega lá no campo, é o contrário. O produtor rural, ele começa a falar. Aí a gente vai ficando aperreado, vai ficando nervoso e fica com medo, com receio de questionar. Fulano, só um minutinho. O senhor quer me dizer o que com isso? E me diga aí se eu entendi certo. Me diga aí se o que eu estou falando foi o que o senhor quis me dizer. Questionar, gente, é importante demais na gestão da comunicação. Por quê? Nem sempre aquilo que a gente está ouvindo é o que, na realidade, ele quis nos dizer. Então, se você tiver dúvida, não leva para casa. Eu estou, mais uma vez, falando, eu estou dando os exemplos da gente no campo, o nosso cliente, o produtor rural. Mas isso pode ser em qualquer lugar. Isso pode ser numa empresa onde você esteja conduzindo equipes. Geralmente, a gente, enquanto zootecnista gestor, a gente quer falar, não dá a oportunidade da pessoa falar para que a gente ouça e a gente não questiona, deixa passar. Por isso que muitas vezes existe confusões dentro de equipes, porque não questionamos, não procuramos saber se realmente aquela informação ela procede ou não. Tá? Então, primeira habilidade, ouvir. Segunda, questionar. Vamos ver a terceira. Terceira habilidade, motivar. Gente, são pessoas, a gente precisa de motivação, é ou não é? Eu já ouvi várias pessoas dizendo, Simone, eu estou com uma equipe totalmente desmotivada. Não que a motivação, ela venha de outras pessoas, ela venha do gestor, ela venha do zootecnista que está ali organizando, que está gerindo aquela equipe. Não é isso. Mas quando a gente tem um gestor, um zootecnista motivado, gente, vamos lá, a gente precisa desenvolver esse projeto, vamos ver o que é que o nosso cliente ele deseja, vamos saber se ele está satisfeito com o nosso trabalho.
e dizer à equipe essa frasezinha que tem aqui, ó, gente, que esses 3 bonequinhos estão carregando. Nós podemos. Dentro da gestão da comunicação, é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. E olha, o zootecnista que está ali como líder, como gestor, ele também precisa ser motivado, viu? Ele precisa ser motivado pela sua equipe, ele precisa ser motivado pelo seu cliente, é uma via de mão dupla. Não vamos esquecer isso. Então, ouvir, questionar, motivar, e qual é o final? Qual é o último? Eita, e agora? Comunicação deficiente. Olha lá, as partes interessadas de novo. Como é o nome das partes interessadas? Stakeholder, Simone. Exatamente, esse nomezinho aí, feio pra caramba, acho que quer dizer muita coisa. Quando a gente tem uma equipe com comunicação deficiente, os problemas vão surgindo e vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco ninguém se entende dentro das equipes, porque não houve o que a gente falou desde o começo do nosso bate-papo. Não houve uma integração, não houve compartilhamento das informações, não aprendemos a desenvolver aquelas habilidades e gerou uma comunicação deficiente. Então, o quarto passo é nada mais, nada menos do que resolução de problemas. A gente, para ter essa gestão da comunicação integrada, a gente precisa desenvolver a habilidade de resolver problemas. A gente se engana que o gestor de forma geral, não na comunicação apenas, ele não precisa resolver problemas. Quem precisa resolver problemas é a equipe dele. Enganado, gente. Todos que estão ali integrados, inclusive o nosso cliente, ele está ali junto conosco, por isso que existem as reuniões, para que surjam ideias, para que a gente consiga reverter aquela deficiência, aquele problema. Então, a resolução de problemas é uma habilidade dentro da gestão da comunicação que também precisa ser desenvolvida. Tá joia? Então, vamos lá. E aí, nessa gestão da comunicação, eu trago os meios de comunicação, que é o que eu vim falando, né, que eu dei o exemplo dos smartphones, que hoje o acesso é muito grande, 40% dos produtores rurais têm acesso a smartphone, e aqui a gente os meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, que a gente aprende isso desde o primário, né, gente? Uma comunicação verbal, ela pode ser escrita ou oral. Essa escrita, a gente vai ver algo bem interessante falando daqui a pouquinho sobre ela. Essa escrita, ela pode ser ela pode ser formal ou informal. Formal é aquela com palavras bem coloquiais, sem vícios de linguagem, e a informal é aquela que a gente conversa com um amigo, que a gente conversa entre si. Então, dentro da gestão da comunicação, analisando os meios de comunicação, ela pode ser verbal, escrita ou oral, e a comunicação verbal. Olha só. Vamos lá, a gente está no campo, chega lá, começa a conversar com o produtor rural e ele diz algo. Acabei de fazer uma expressão facial agora, ó. Ele diz algo para a gente e não é bem aquilo, ou a gente acha que não é bem aquilo, o que ele quis dizer, a gente sabe que ele está falando algo que não é, que é um pouco errado, né? Aí o que é que a gente faz? Puxa a boca para o lado. A gente está se comunicando, gente, vocês sabiam disso, mas é uma comunicação, a gente não precisou falar, mas expressou no nosso rosto, expressou no nosso gesto, expressou no nosso corpo. A gente está numa reunião, nosso gestor, ele está falando, a gente não é o gestor, a gente está ali integrando aquela equipe. Eu sou zootecnista, vocês também, as equipes de zootecnista, mas tem outros, né? Tem o gestor de economia, tem o gestor da parte de arquitetura, tem uma equipe enorme ali, né, para desenvolver um projeto. Aí, eu estou agoniada porque aquela reunião, ela já está mais de 1 hora. Aí eu começo a mexer na cadeira, né? Eu estou me comunicando.
eu estou expressando para o cliente que está ali se eu estou satisfeita ou não. E isso pode ser crucial na resolução de um fechamento para um projeto, para um trabalho, para um cargo, não é isso? Então, vamos prestar atenção não só na comunicação verbal, como também na comunicação não verbal, tá certo, gente? Botar isso na cabeça de vocês, que é extremamente importante para nós que trabalhamos com vários perfis de pessoas. Olha, e é interessante isso, viu? A gente trabalha com vários perfis de pessoas. A gente vai desde graduandos, profissionais ou tecnistas, produtores rurais, administradores, tratadores. Então, gente, a gente precisa realmente desenvolver essas habilidades que a gente já viu desde o comecinho do nosso bate-papo. Então, vamos lá. E aí, a gente chegou num ponto muito, muito importante. Transliteração e o zootecnista. Simone, que danado de palavra é essa? Transliteração. O que é que tem a ver a transliteração com a comunicação? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Bom, essa transliteração, gente, é diferente da tradução. Quando a gente vai a um outro país, né? A gente vai com um caderninho, vai com um dicionário ou vai com o nosso celular no Google Tradutor para traduzir o que é que aquele rapaz, aquela moça, aquele profissional está dizendo para a gente. Traduzir a palavra ao nosso idioma para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer. Na transliteração, não. Na transliteração é a comunicação que o homem do campo, que o produtor rural, ele tem com nós profissionais do agro, com nós zootecnistas, e não precisa de tradução. A gente precisa desenvolver essas habilidades para entender o que é que aquele produtor ele quer passar para a gente. Então, a transliteração é essa comunicação que diferencia de uma cidade, um bairro, de o Estado, e que a gente desenvolve com o passar do tempo a capacidade de escutar, de analisar, de perguntar e se adapta àquele meio onde nós estamos vivendo. Então, essa transliteração não é traduzir a comunicação que está sendo feita, é a gente entender e desenvolver as habilidades de comunicação entre o homem do campo com o zootecnista. Ok, gente? Vocês vão anotando aí se vocês tiverem dúvidas, tá certo? Se eu não souber responder no momento, eu vou procurar para poder trazer para vocês. Mas vamos embora. E aí, dentro dessa transliteração, eu trago aqui estratégia na comunicação. Simone, se você disse que transliteração é diferente de tradução, certo? É diferente. E o que é que eu posso fazer com essa diferença? Gente, não existe uma receita de bolo, né? O que é certo, o que deu certo para mim no campo, pode ser que não dê certo para você, ou pode ser que dê melhor ainda para você. Você vai descobrir, através daquelas 4 habilidades, como criar estratégias para essa comunicação. Seja ela dentro de uma empresa, como eu já falei, no campo, na universidade, no laboratório onde você está desenvolvendo uma pesquisa. Essas estratégias é individual, é particular para cada pessoa. E tem trabalhadores, tem zootecnistas, aliás, que vai para o campo e ele faz essa estratégia de comunicação aí, ó, gente. Cartazes mostrando o que é que ele quer dizer com cada palavra, né? Eu vou contar um fato bem interessante para vocês dentro dessa estratégia na comunicação que tem a ver com a transliteração. Vamos lá. Eu estava num trabalho de extensão e a gente foi para uma comunidade cheia de produtores rurais, né? Nessa comunidade tinha homens, mulheres, tinha crianças. E a gente não tinha um lugar certo para a gente fazer uma palestra, a gente levou exatamente cartazes assim, e estávamos falando, tinha veterinário, tinha zootecnista, tinha técnico agrícola, tudo ainda em formação, tá? Informação, não foi agora, informação.
Aí, acho que a gente já estava no último período, no 10º período de zootecnia, junta todo mundo numa igreja, todo mundo. E a gente se senta e vai conversar. Aí, a gente achando que a estratégia de comunicação era mudar essa transliteração, essa comunicação entre o homem do campo e o zootecnista, aí eu, lá explicando sobre zoonoses, aí eu falo, aquele bichinho que transmite doença. Aí tem uma criança que levanta o dedinho e faz assim, tia, ô tia, aí eu, diga, pode falar, o bichinho, o nome dele é micróbio. Gente, é micróbio. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente tem tanto cuidado, às vezes, né, de passar uma comunicação que a gente não entende a que nível aquelas pessoas também estão. Hoje, a gente tem, volto a dizer, acesso às informações no piscar de olhos. Então, cada comunidade, cada cliente, a gente trata um tipo de estratégia que só o tempo, a prática, vai dizer para a gente, certo? Não é assim, Simone, me ensina aí uma habilidade, aliás, uma estratégia. Gente, a estratégia ela começa a ser passada dentro do planejamento. Olha só o planejamento. Dentro do planejamento, você que já estudou ali aquela área que você está trabalhando, ou que você vai começar a trabalhar, você já ouviu o seu cliente, então você vai desenvolver o perfil do seu cliente, essa estratégia de comunicação, certo? E aí, Simone, será que a estratégia é eu mandar ver nas informações, encher a minha equipe? Eu estou trabalhando com uma equipe de elos top de linha da ABZ Pernambuco, graduandos de vários perfis e de vários períodos. E será que se eu pegar as informações e abrir a cabeça dos meninos e botar essas informações dentro, eu estou fazendo uma comunicação saudável? Será que isso é bom para a minha equipe? Eu que lidero equipes nas empresas, que lidero equipes dentro de fábricas de ração, que lidero equipes, enfim, em vários lugares. Será que esse excesso de informação é saudável? Será que o conhecido como fofoca, que é ruídos na informação, será que é saudável? Eu estou olhando aqui o celular, viu, gente? Só para ver se os meninos não estão me comunicando sobre o tempo. Então, se eu olhar aqui de lado é porque eu estou vendo isso. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Gente, dentro de uma gestão da comunicação, excesso de informações não é saudável. Por quê? Aquela equipe, aquele cliente, ele vai ficar em dúvida se ele ouviu aquilo ou não. Ele vai estar tão estressado com aquela quantidade de informações que você passou, ele não vai desenvolver nenhuma. Muitas vezes eu, costumo fazer assim, passo mais de uma informação no dia, então eu faço, gente, para não encher muito vocês com informações, amanhã a gente vê sobre isso. Mesmo que ainda tenha tempo, mesmo que ainda tenha o restante do dia todinho, mas naquele momento eu já passei muitas informações. E esse excesso de informações vai ser um dos responsáveis pela falha na comunicação, porque vai haver estresse das equipes, as pessoas não vão entender realmente o sentido e a importância de cada item daquele que eu coloquei, e eu vou terminar afastando as equipes da minha marca, de seguir em frente, de acreditar na minha marca, no meu profissionalismo, no que eu estou querendo passar. E nem precisa dizer aqui, né, gente, que a fofoca é algo que acaba qualquer gestão, né? A comunicação cruzada, essa comunicação distorcida, é algo que não existe só nas grandes empresas, viu? Isso eu posso garantir a vocês. Não existe só nas grandes empresas. No campo também existe. No ramo onde a gente trabalha em pesquisas também existe. Então, para que a gente tenha progresso nos projetos, eu não gosto de falar sucesso, porque sucesso é uma coisa bem particular dentro de projetos.
Se a gente tiver um outro convite para um bate-papo aqui com vocês, eu trago a questão do sucesso nos projetos da zootecnia e qualquer outro projeto, em qualquer linha profissional que a gente esteja atuando. Então, para que a gente não tenha falhas, vamos evitar excesso de informação, fofocas dentro da nossa equipe, o nosso cliente do campo. Se algo deu errado, chama o cliente para uma reunião, uma comunicação interativa e expõe os pontos, ouve a opinião dele e cria estratégia dentro dessa comunicação, ok? E agora, olha a palavrinha feedback como ferramenta e técnica na comunicação. Gente, vamos voltar para a nossa aula de bioquímica. Vamos pensar o que é que significa feed e o que é que significa back. Feedback é alimentar de volta. Olha a importância do feedback dentro da gestão da comunicação. Quem faz parte das minhas equipes, não sei se tem alguém aí do outro lado assistindo, mas vai lembrar, meu Deus, Simone fala desse feedback demais. Gente, é uma das principais ferramentas para que a gente identifique se a nossa gestão da comunicação está sendo feita de uma maneira correta ou se existem pontos que a gente precisa mudar. Esse feedback, essa troca de informação, de alimentar, né, esse recebimento de informações é algo crucial dentro das equipes, seja ela que perfil for, aonde for, certo? Com isso, o que é que eu quero dizer? Olha só que equipe linda. Essa equipe é uma das equipes, né? Aliás, aqui tem quase todo mundo das equipes dos elos top de linha da Associação Brasileira de Zootecnistas em Pernambuco. E eu faço muito essas reuniões, ou quando não dá para a gente fazer reunião nesse tempo que a gente está corrido, a gente se fala muito através dos grupos no WhatsApp, para que eu possa entender o que é que eles têm necessidade, o que é que está bom, o que é que está ruim dentro dessas equipes. Eles precisam me dar um feedback e eu preciso dar um feedback a eles. Por quê, gente? Qual a necessidade, qual a vantagem de um feedback? Gente, é muito importante você dar um feedback, porque, olha lá, alimentar de volta, vamos supor que a gente saiu da universidade, foi contratado por uma empresa, vamos botar uma empresa, e essa empresa, ela está conosco 3 meses para que a gente faça o período de teste, né? O período de experiência. Então, passou o período de experiência, o RH mandou me chamar. O RH me chama e diz assim, olha, Simone, você foi contratada na empresa, traga amanhã sua carteira de trabalho para que a gente possa assinar. Vou voltar para o seu trabalho. Oi? Cadê a comunicação da empresa, do RH da empresa? Eu não vou receber nenhum feedback de volta? Não, não, Simone, seu trabalho está no que a gente esperava. Será que isso é legal para a gente, para nós zootecnistas, para nós profissionais? Não é, né, gente? O feedback, ele é essencial, ele é fundamental para que você saiba aonde você precisa mudar, para que você saiba que o seu trabalho ele está sendo bem feito e merece considerar, ele merece um aumento no seu salário, ele é necessário para que você cresça, certo? Então, alimentar de volta é isso, é proporcionar o progresso das pessoas que estão envolvidas dentro daquela equipe. E quem ganha com o feedback? O que é que vocês acham? Será que só quem vai ganhar com o feedback sou eu, a zootecnista que está trabalhando naquela empresa? Não é. Quem ganha são as duas partes. Tanto a pessoa, a empresa, que você está trabalhando, quanto o colaborador, o zootecnista que está trabalhando naquela empresa. Ou, se for em equipes, o gestor que está gerindo a comunicação naquela equipe e todas as pessoas envolvidas. Por quê? A partir do momento que eu, como zootecnista, que estou fazendo parte daquela equipe, eu recebo um feedback, eu posso melhorar aquele item que o meu gestor ele disse que eu precisava melhorar. E se eu melhorar,
já tenho qualidades, que ele me disse que eu tenho qualidade. Simone, você sabe fazer planilhas excelentes. Essas planilhas aqui com os índices zootécnicos está maravilhosa. Você peca um pouquinho na questão de falar em público. Na reunião, você fica muito calada, você não me dá um retorno, eu não sei se você está gostando, se você está indo bem com a equipe do seu setor de trabalho. Então, no momento que ele me dá esse feedback, eu melhoro, então eu já vou ter duas qualidades e aquela empresa, ela vai ganhar com o meu progresso, porque eu já sou uma pessoa que desenvolvo planilhas perfeitamente bem, e quando eu chego na minha reunião, eu apresento meus dados, eu falo, eu interajo com todos os meus colegas. Então, quem ganha com o feedback são as duas partes, tá certo? E a gente tem tipos de feedback. Feedback é só feedback positivo, é só dizer, nossa, Simone, você foi maravilhosa naquela apresentação da empresa, na apresentação do relatório, você se saiu muito bem. Feedbacks positivos, eles são importantes demais, demais. Mas a opinião de Simone, não considero que exista um feedback negativo. Para mim, todos os feedbacks são positivos. Por quê? Quando uma pessoa diz para mim, Simone, você não foi tão bem nisso, você precisa melhorar. Ela está fazendo com que eu me esforce a melhorar naquele ponto específico que eu não sabia que tinha deficiência. Então, esse feedback que era negativo, ele pode se tornar positivo porque eu vou procurar condições de melhoria, eu vou me capacitar mais, eu vou ouvir mais, eu vou estudar mais. Então, mesmo havendo feedbacks positivos e feedbacks negativos, a gente sabe que ambos funcionam para o nosso crescimento. E ainda aqueles feedbacks que existe até um trocadilho de palavra que eu não vou dizer aqui para vocês. Eu não gosto de levar muito em consideração isso não, sabe? É como eu estou dizendo, para mim todo feedback ele tem um fundo de coisa boa, mesmo que ele tenha no primeiro momento ele tenha impactado você, você tenha ficado meio triste, você tenha dito, não, eu não acho que eu sou assim, eu não acho que eu tenho esse problema. Acho que você, quando chegar, relaxar e você colocar a sua cabeça para funcionar, você vai ver, poxa vida, eu como zootecnista, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso entender mais sobre cálculo de ração, porque como é que eu vou ser contratada numa empresa para desenvolver uma ração se eu não sei fazer? Né? Se eu vou logo aqui no sistema, no aparelhinho, para ver, né? Então, vamos seguir em frente. Vocês já identificaram aí que tem os feedbacks positivos e os feedbacks negativos. Com isso, a gente está chegando ao final, viu, gente? Que eu já recebi aqui o comunicado. Então, vamos embora. Em todo projeto, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês precisam envolver as pessoas que lhe ajudam a progredir dentro daquela equipe, ok? Lembrando que a comunicação em todo o projeto, gente, vale, sabe quanto? 90% do progresso de todos os projetos. Os outros 10 são para as outras áreas. 90% do êxito, do sucesso dos projetos deve-se à comunicação. Com isso, tem uma tarefinha de casa para vocês. No final, daqui a pouquinho desse bate-papo, vou deixar os meus contatos e eu quero que vocês mandem essa tarefinha para mim. Claro, quem se sentir à vontade, tá bom, gente? Vamos ver qual é a tarefinha de casa. Nesse plano aqui, bem simplesinho, eu quero que vocês identifiquem quais os pontos que você, como zootecnista, como graduando em zootecnia, precisa fazer para gerenciar com atenção. O que eu preciso fazer? Me assegurar que todos tenham recebido a mensagem? Aí você bota aqui, ó, nesse primeiro quadradinho. Gerenciar com atenção é me assegurar que todos tenham recebido a minha mensagem. E aqui, manter informado, sempre estimulando ideias para que as pessoas se sintam motivadas dentro da empresa, dentro da minha equipe, e aí segue. Manter satisfeito, o que é que eu preciso fazer, eu como zootecnista, preciso fazer a manter a minha equipe satisfeita e para me manter satisfeito. E o que é que eu preciso fazer para monitorar? O que é que eu preciso pontuar
dentro da gestão da comunicação, a monitorar a minha equipe, o meu cliente. Então, encham aí esse quadro. Se vocês tiverem dúvida, pode falar comigo no Instagram, no WhatsApp, por e-mail, tá certo? Mas gostaria que vocês fizessem essa tarefinha para exercitar a gestão da comunicação de vocês. Com isso, eu quero dizer que, independente de sermos zootecnistas, de estarmos com a produção animal, de trabalharmos com animais, nós, pessoas, se conectam com pessoas. Nós precisamos estar sempre nessa conexão, precisamos estar sempre com os feedbacks, porque pessoas se conectam com pessoas. A produção animal não anda se não tiver uma pessoa gerenciando, comandando ali naquela produção, a gente. E para nós encerrarmos esse nosso bate-papo, eu quero deixar aqui uma frase do meu querido Mário Sérgio Cortella, que é: vivemos numa época em que há valor volúvel e uma pressa nas comunicações e nas conversas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não tenha pressa de se comunicar, de passar aquela informação. Não chegue ansioso para passar aquela informação. Tenha calma, passe uma informação, você saiba que o seu receptor, ele vai entender aquela sua comunicação, aquela informação. E com isso tem aqui, gente, minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube, meu e-mail, enfim. Estou à disposição de vocês para receber essa tarefinha, para a gente discutir sobre o que conversamos aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês e vamos embora às perguntas. Oi, Simone, palestra excelente, viu? Oi, dona. Obrigada. Muito boa palestra e muito importante. Teve perguntas, comentários positivos. O que você acabou de falar, uma egressa também, que teve aqui com a gente durante a semana, falou que por mais que a gente faça zootecnia, eu falei, eu vou lidar com animais, eu vou querer mexer com animais, não tem jeito, a gente sempre vai lidar com pessoas. Sempre. Então, foi uma palestra muito importante e vamos às perguntas. Vamos. O Denis Oliveira. Simone, quais os principais desafios hoje da gestão da comunicação na zootecnia? Muito boa essa pergunta, viu, Denis? Feliz demais em ter você aqui. Denis é elo top de linha da ABZ Pernambuco, a unidade acadêmica de Serra Talhada, viu, Laisa? Bom, Denis, os desafios são muitos, tá? Mas eu considero como principal desafio é a gente conseguir se conectar com o perfil de quem a gente está trabalhando. Porque muitas vezes essa pressa da comunicação que a gente vive hoje, porque a gente vive numa pressa interminável de se comunicar, de passar a informação logo, porque tem hora, porque a gente já precisa entrar numa outra reunião. Então, tudo isso faz com que a gente se separe ainda mais dessa comunicação dentro da zootecnia, porque a gente acha ainda que zootecnista não tem que parar para se comunicar, e é totalmente o contrário, porque a gente lida com perfis diferentes toda hora. A gente está numa reunião aqui, só de zootecnista, daqui a pouco a gente vai para um projeto de extensão, a gente trabalha com os produtores rurais, daqui a pouco a gente vai ministrar uma palestra para graduando. Então, a cada hora, a gente lida com um público diferente. E isso é um dos grandes desafios, entender cada perfil e a forma que a gente vai se comunicar dentro da zootecnia. Vamos à próxima pergunta. O Josué de Souza, quais seriam suas dicas para estudantes que querem desenvolver uma boa comunicação com os produtores ainda na graduação? Aceitar os desafios dos estágios. A gente, muitas vezes, eu costumo dizer muito isso para as pessoas, para os graduandos que conversam comigo, às vezes a gente quer aprender sem ir para o campo. Como é que a gente vai aprender sem se dar essa oportunidade? Gente, olha, a oportunidade, ela não vai vir atrás de você não, tá? Você é que vai atrás da oportunidade. Então, você quer desenvolver uma boa comunicação, Josué? Então, cola atrás de um professor que você sabe que ele faz projetos de extensão, diz a ele, professor, eu quero
fazer um estágio para que eu possa entender essa comunicação dos produtores rurais. Como é que eu posso desenvolver a minha habilidade de ouvir, a minha habilidade de questionar, se eu não for para o campo? Porque, como eu disse na palestra, Josué, isso são habilidades que não existe receita. Cada um tem a sua habilidade. Eu tenho uma habilidade, você provavelmente tem outra, Laisa tem outra. Então, a dica que eu digo a você é aproveitar a oportunidade de estar no campo, de estar tendo essa vivência com o produtor rural. E outra coisa, não é só com o produtor rural, não, tá? Naquele trabalho que às vezes você fica se esquivando de apresentar, aquele trabalho na graduação, que às vezes a gente fica, vai tu, não, vai tu, eu não quero ir, não. Se dê a oportunidade de ir e de falar. Na graduação, gente, é a hora de errar. É a hora da gente ajustar o que não está muito bem, que o professor vai dizer, olha, Josué, você ficou faltando um pouquinho de interação nessa apresentação, melhora a tua comunicação nisso, não fala tanta gíria na hora que tu fores apresentar. Então, é isso, essas dicas, essa dica eu dou para você. Nada melhor do que desenvolver uma boa comunicação na prática, certo? Vamos para a próxima. A Valéria. A gente deve discordar dele quando sua ideia está errada? Muitas pessoas, ao ouvir não interessa mais em comunicar. Foi a parte lá dos produtores, quando você fez aquela resposta facial já. Verdade, viu? Verdade. Os gestos, né? A comunicação não verbal. Valéria, o certo não é que todas as pessoas concordem com a gente, tá? O saudável é exatamente essa discordância. Mas existem formas e formas de dizer que o nosso cliente ele está errado. A gente pode sentar e conversar com ele. Bom, o que é que o senhor diz para mim? Me diga aí. Qual a sua ideia? Ele vai dizer. Tarará, tarará, tarará. Aí você vai dizer, que tal a gente fazer dessa maneira? O senhor coloca 50% e eu coloco 50%. E a gente vê quem é que está certo. Ou o que é que vai dar, nem quem é que está certo, o que é que vai dar certo com isso tudo. Se a gente conseguir nesses 50% meu e 50% do senhor, a gente toca para frente. É uma forma da gente não dizer que ele está errado, da gente fazer com que ele entenda que a gente está dando essa oportunidade dele colocar a sabedoria dele, porque, gente, ele tem a sabedoria dele e muita, né? Às vezes não é da forma que a gente aprendeu na universidade, mas é uma forma que se unir com a minha, se unir com a Adelaisa, se unir com a sua, Valéria, pode dar bons frutos. Então, escuta o teu cliente, chega para ele, conversa, faz uma reunião com ele, mostra os pontos que você achou de positivo, os pontos que você achou negativo, e junto com ele, constrói uma estratégia. Não deixa ele sozinho e nem ele achando que você é a dona da verdade, tá certo? A Maura. Tem um Paulo. O Paulo disse isso mesmo, Simone. Tombei várias vezes até entender que me comunicar é essencial para ganhar dinheiro. É verdade. Olha, lembra aí, Paulo, 90% do sucesso dos projetos vem da boa comunicação. A Maura. A academia ainda é distante do campo, tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Você acha que se a universidade se aproximassem mais, essa comunicação entre profissionais e professores seria melhor? Sim, Maura. O que é que eu posso te dizer em relação a isso? A gente ainda tem muito a melhorar nas universidades, mas olha, eu me formei em 2001.2 e entrei na universidade nos anos 90, faz tempo, né? Vocês ainda eram pequenos, eu acredito. Então, a gente melhorou muita coisa dentro das universidades. As universidades hoje, como eu falei, têm trabalho de extensão. As universidades hoje levam o graduando para apresentar esse trabalho com os produtores rurais, né? Apesar de que, naquela minha época, existiam projetos, mas eram tímidos, né? Eram projetos de extensão rural tímido, às vezes só tinha um tipo de projeto. E hoje a gente vê as universidades cada vez mais desenvolvendo essa
esse contato dos graduandos com o campo. Tem universidades que já levam o graduando para fazer o estágio dentro dessas propriedades, para que tenha esse contato com os produtores rurais. Então, o que eu posso te dizer é que hoje existe, mas está melhorando. E olha, gente, vocês como graduandos podem sugerir na coordenação do curso de zootecnia da universidade de vocês, sugerir trabalhos de extensão, sugerir contato com empresas, com produtores rurais. Como lá em Serra Talhada tem produtores rurais que cedem a propriedade para que os alunos eles tenham esse acesso. Eles convivam com aquelas pessoas da comunidade. Então, vocês podem sugerir também, não só esperar que a universidade ela proponha isso para você. Vamos à próxima. A Jéssica, você acha que a linguagem utilizada nos trabalhos acadêmicos afasta a população da universidade? No seu ponto de vista, é possível a utilização de linguagem alternativas para facilitar o entendimento? Linguagem, desculpa. Linguagem alternativa. Bom, gente, a linguagem de trabalho acadêmico, ela não vai ser igual à nossa linguagem, né, que a gente tem no dia a dia, com o campo, com os nossos trabalhadores, com o nosso cliente produtor rural. Já está dizendo que trabalhos acadêmicos, eles precisam ter uma linguagem mais formal, né? E é a linguagem formal junto com a linguagem científica. Lógico que se a gente for para o campo, se a gente estiver ministrando uma palestra lá no campo, a gente não vai usar exatamente aqueles termos, né? Então, na minha opinião, eu não acho que afasta, não, porque a gente tem que saber dosar o que é a linguagem que a gente vai usar dentro desses trabalhos, num relatório, por exemplo, que nós estejamos fazendo, e a linguagem que a gente vai utilizar com aqueles nossos clientes. Lembrando, gente, que para que o cliente entenda, a gente não precisa falar aquele bichinho que vai causar doença, como eu falei, né? A gente pode usar o nome certo, o nome mais usual, sem ser o nome científico, porque aí a gente vai estar de uma forma errada, falando de uma forma errada, nos comunicando de uma forma errada, mas a gente pode falar o nome mais usual, por exemplo, o que a menina disse para mim, micróbio, né? Então, o que eu quero te dizer, Jéssica, com isso é que não acho que prejudica, que afasta, porque a gente sabe que é uma linguagem mais acadêmica, uma linguagem mais coloquial, e sim, você pode ter linguagens alternativas, você pode conhecer, quando você está fazendo um trabalho de extensão, por exemplo, você pode conhecer a linguagem daquela comunidade que você está trabalhando, ouvir, prestar atenção como é que eles falam. Ah, gente, eles falam essa doença dessa forma. Ah, tá bom. Porque às vezes você vai falar o nome de uma doença que ele não conhece. Aí ele fica, como assim? Eu não sei que doença é essa. E ele sabe, só que ele usa de uma outra forma. Então, aquela habilidade de ouvir vale para isso também. Porque aí você cria alternativas que facilitem o entendimento, o seu entendimento do zootecnista com o seu cliente produtor rural. São os famosos termos zootécnicos, né? Falados no Isso. Cotidiano. Exatamente, exato. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Meninos, mandem as perguntas, por favor. Acaba a última que tinha aqui nos comentários. Olha, acho que acabou, viu, Simone? Mas olha, gente, estou à disposição, mesmo acabando aqui as perguntas, que se vocês quiserem mandar alguma pergunta pelas redes sociais que eu deixei, eu acho maravilhoso, eu não me incomodo, pode perguntar, que a gente vai conversando, vai descobrindo coisas novas juntos. Sua palestra foi muito elogiada, viu, Simone? Ah, obrigada. Depois obrigada. você dá uma olhadinha lá no YouTube, que foi muito elogiado. O pessoal atendeu as expectativas que o pessoal estava esperando, creio eu. Que bom. As minhas atenderam. Obrigada, Laisa. Gente, muito obrigada. Obrigada a Laisa, a Cleison, não é isso?
Isso mesmo. A todos vocês, a Matheus, enfim, foi fantástico. Muito bom estar aqui com A gente te você. agradece, Simone. Em nome do Centro Acadêmico, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós foi um imenso prazer. Espero que você aceite mais vezes quando a gente precisar, viu? Foi muito bom. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. E pode fazer o convite, que a gente só ajusta nas datas e eu volto, se Deus quiser. Tudo bem. Tá bom, gente. Beijo e boa noite para todo mundo. Beijo, Simone. Um cheiro. Outro cheiro. Tchau, tchau.